Hoje, a gente vai abrir um arquivo de caso com séculos de idade, o do livro do Apocalipse. Mas olha, a nossa investigação aqui não é sobre profecias do fim do mundo, não. O foco é outro. A gente vai voltar lá no comecinho para tentar desvendar uma coisa. Quando é que ele foi realmente escrito? Olha, por séculos, a maioria dos estudiosos meio que concordou com uma data específica para quando o livro foi escrito. Mas, e se essa data não for a correta? E se as pistas para a data verdadeira estiverem esse tempo todo escondidas ali no próprio texto, só esperando para serem decifradas? Então, a resposta que a gente sempre ouve é por volta de 95 depois de Cristo. Só que, quando a gente faz uma espécie de análise forense do texto, sabe, começa a aparecer uma série de pistas que apontam para um período bem diferente. Então, vamos dar uma olhada nessas evidências. E é dentro do próprio livro que a gente encontra 5 pistas cruciais. E essas pistas, quando a gente junta todas elas, constroem um caso bem convincente para uma data de escrita muito, mas muito anterior ao que se pensava. A primeira pista está lá em Apocalipse 11. O autor recebe uma ordem bem específica: medir o templo de Deus, o altar e os que ali adoram. Pensa bem, isso descreve um templo ativo, funcionando. Seria uma instrução muito estranha se o livro tivesse sido escrito depois de 70 depois de Cristo, né? Porque naquela altura os romanos já tinham, bem, destruído o templo, reduzido tudo a escombros. Agora, a segunda pista tem a ver com quem estava perseguindo os cristãos naquela época. O Apocalipse fala bastante de perseguição vinda de sinagogas locais. E olha, esse era um cenário bem comum antes da Grande Guerra contra Roma. Depois do ano 70, a principal ameaça já não vinha tanto das sinagogas, mas sim do Império Romano em si. Ou seja, o livro parece descrever aquele conflito mais antigo. Ok, para a gente entender a próxima pista, a gente precisa de uma ferramenta que era tipo um código secreto dos detetives da antiguidade, a gemátria. A ideia é simples. Era uma prática super comum onde cada letra de um alfabeto tipo hebraico tinha um valor numérico. Aí se somava as letras de um nome e se chegava num número com um significado oculto. E é exatamente aqui que aquele famoso e infame número 666 entra na história. Se a gente usar essa tal de gemátria hebraica, o nome Neron Quésar, que é basicamente Imperador Nero, soma exatamente 666. Isso aponta a identidade da besta direto para o imperador que governou até 68 depois de Cristo e que, por sinal, foi o primeiro a perseguir os cristãos de forma brutal. A quarta pista é quase uma linha do tempo, um quebra-cabeça. O livro fala de 7 reis, 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou, certo? Agora vamos fazer as contas. Se a gente contar os imperadores romanos a partir de Augusto, os 5 que caíram nos levam certinho até Cláudio. O sexto, aquele que existe, seria quem? Exatamente, Nero, que estaria no poder bem no momento em que o texto estava sendo escrito. E, por fim, a quinta pista é o tom do livro, a linguagem. Expressões como em breve e o tempo está próximo aparecem o tempo todo. É um senso de urgência muito forte. E vamos combinar, esta urgência toda faz muito mais sentido se o autor estivesse escrevendo um pouco antes daqueles eventos catastróficos da Guerra Judaico-Romana, entre 66 e 70 depois de Cristo, e não décadas depois, quando a poeira já tinha baixado. Então vamos recapitular as provas que a gente levantou até agora. Temos um templo ainda de pé, a perseguição vindo das sinagogas, o código numérico que aponta para Nero, a linha do tempo dos imperadores que também bate com Nero e uma linguagem de urgência total. Cada uma dessas pistas, tiradas direto do texto, apontam para a mesma conclusão. O livro foi escrito ali, na década de 60 depois de Cristo. Ok, mas se as evidências de dentro do texto são tão fortes assim, de onde veio a data tradicional de 95? Por que ela existe? Pois é, essa outra teoria se baseia em um pilar totalmente diferente. Não em pistas de dentro do livro, mas em um testemunho que veio de fora. E é aqui que está o X da questão, o centro do debate. De um lado, a gente tem um caso construído com várias pistas, todas internas do próprio texto. Do outro, uma teoria que se apoia quase que inteiramente no testemunho de uma única pessoa que escreveu mais de um século depois dos fatos. Essa testemunha é Irineu, um bispo que viveu lá no final do século II. Em um dos seus textos, escrito por volta do ano 180, ele afirma que a visão do Apocalipse aconteceu no final do reinado do imperador Domiciano, que acabou em 96. E olha só, esta única frase é basicamente toda a base para a datação tradicional. Mas quão confiável é esse testemunho? Será que ele se sustenta?
Uma análise um pouco mais atenta mostra que essa única prova talvez não seja tão sólida quanto parece. Pois é, existem vários problemas com essa evidência. Primeiro, o relato de Irineu é tardio e de segunda mão. Ele não estava lá para ver. Segundo, essa tradição não era unânime. Sabe, outros líderes importantes da igreja primitiva também debatiam as origens do livro. E talvez o mais importante de tudo, Irineu simplesmente ignora todas as evidências do próprio texto, baseando o que ele diz só no que ouviu falar, na tradição oral. Então, chegamos àquele momento de colocar tudo na balança e pesar as evidências. De um lado, a gente tem várias pistas textuais, históricas, de dentro do livro. Do outro, uma única tradição escrita muito tempo depois que tudo aconteceu. Resumindo a história toda, o caso para uma data antes do ano 70 se baseia num conjunto de pistas internas que vem do próprio livro. Já o caso para o ano 95, bom, esse depende inteiramente de um único testemunho externo, que é tardio e não tem nenhum apoio no texto em si. Portanto, a conclusão desta análise parece ser bem clara. O conjunto de evidências que vem de dentro do livro é simplesmente mais forte, mais consistente. O peso da prova aponta, e com força, para uma data anterior ao ano 70, muito provavelmente ali durante o reinado turbulento do imperador Nero. E isso tudo nos leva a uma última pergunta que é talvez a mais importante. Se o Apocalipse não foi escrito sobre um futuro distante e desconhecido, mas sim sobre a crise que estava prestes a acontecer no primeiro século, como isso muda a nossa compreensão da mensagem? De repente, a datação deixa de ser um mero detalhe acadêmico e passa a redefinir o propósito original do livro inteiro.